Você lembra daquele gorila bizarro que aparece do nada em Bob Esponja? Aquilo não foi uma piada aleatória, foi um erro na realidade do desenho. E eu vou te provar que o Bob Esponja quase colapsou o próprio universo. E para entender esse colapso na realidade, a gente precisa voltar pro topo da montanha de areia. O episódio Sofri um Acidente começa com o Patrick, a Sandy e o Bob Esponja praticando sandboard. E se liga no primeiro detalhe bizarro, o Patrick simplesmente morre. Primeiro ele morre dentro de um videogame enquanto joga e surfa ao mesmo tempo. E segundos depois, ele bate na mesma montanha e explode os membros do corpo. E parece só uma piada, mas o Patrick tá vivendo um glitch entre o virtual e o real antes mesmo do caos acontecer. E aí chega a vez do Bob Esponja. Ele ignora os avisos da Sandy e se distrai com o Patrick comendo areia amarela, que aliás, espero que tenha sido só areia. E tenta uma manobra chamada Lula Molusco Rabugento. E o resultado é ele batendo num tronco de madeira, caindo de um penhasco e a bunda dele se estraçalhando em 1 milhão de pedaços. E depois de 20 horas de cirurgia para colar sua dignidade, o Bob Esponja recebe a notícia que se ele não tomar cuidado a partir dali, ele vai parar no temido traseiro de ferro. E isso já foi o suficiente para desencadear uma obsessão pela segurança. E a partir daí, parece que o mundo todo se transforma e fica contra ele. E o Bob Esponja faz o pior possível. Ele decide se trancar em casa. E quando ele faz isso, o desenho começa a quebrar. E agora que o Bob Esponja decidiu não colocar mais o pé fora de casa para ele não se machucar, ele liga um alerta de perigo 24 horas. Ele entra num estado tão bizarro que a linha entre se proteger e ficar maluco simplesmente some. E olha só o nível de determinação desse cara. Para não ser demitido, ele criou o trabalho remoto antes de todo mundo. Pegou uma espátula quilométrica e começou a fritar os hambúrgueres direto da sala dele. E como a gente sabe, o Jim com certeza não faria isso. E aí entra um ponto que tem ciência no meio e com certeza passou despercebido por quase todo mundo. O Bob Esponja diz que não vai sair nem para comer, porque agora ele vai fazer alimentação por filtração. E quando ele decide que ele vai filtrar água, ele deixa de ser um personagem e vira uma esponja de verdade. E é aí que o problema começa. E quando ele faz isso, ele tá basicamente dizendo pro universo do desenho: eu não quero mais ser um desenho animado. Inclusive, já aproveita e se inscreve aqui no canal para ver mais vídeos da Pedra do Patrick. E como se isso não bastasse, ele substitui a Sandy e o Patrick por 3 objetos inanimados. Uma moeda de 1 centavo, um salgadinho e um guardanapo usado. O isolamento mexe tanto com a cabeça dele que a coisa fica bem bizarra. Ele começa a ter conversas reais com esses objetos. E pra gente que tá assistindo, é claro que ele tá ficando maluco e ouvindo vozes. Mas pro mundo do desenho, o Bob Esponja tá criando uma bolha de tédio tão forte que a realidade não aguenta e começa a dar problema. E a segurança dele é uma grande ilusão. Quando ele tentou fugir de tudo, ele quebrou a regra número 1 da animação. Tem que ter diversão. Porque sem o absurdo, o mundo dele para de fazer sentido e o caos assume o controle. A Sandy e o Patrick percebem que perderam um amigo por um guardanapo e uma batata frita. Então eles tentam a última cartada, o clássico plano do perigo falso. A ideia é simples, o Patrick se veste de gorila, finge que tá espancando a Sandy e o Bob Esponja, sendo o herói que ele é, vai sair correndo para salvar ela. Não, pessoal, essa foi a tentativa mais fraca de todas. Todo mundo sabe que o Patrick se vestiu de gorila no Halloween do ano passado. E tinha tudo para ser só mais um episódio normal. Só que o universo do desenho resolveu que era o dia perfeito para chutar o balde da lógica. Enquanto Bob Esponja assiste tudo da janela, provavelmente tomando chá de água filtrada, ele vê o Patrick fantasiado. Só que aí do nada surge um segundo Patrick tomando sorvete. E o Bob Esponja fica confuso e a Sandy fica em choque. E você em casa também com certeza ficou sem entender nada. Ei, Sandy, quem é o seu amigo? Mas era pra você estar disfarçado de gorila. Mas estou disfarçado de gorila. E o Patrick fantasiado abre o zíper e não é o Patrick, é um gorila de verdade. E não é um gorila desenhado, é um ator numa roupa de gorila barata em live action no meio do fundo do mar. E o que esse gorila faz? Ele enfia Sandy e o Patrick num saco e começa a descer o sarrafo neles. É uma cena violenta e a trilha sonora é tão bizarra que você até esquece que tá vendo um desenho. E nesse momento o desenho parou de seguir as regras de Steven Hillenburg e passou a seguir as regras de uma dimensão onde nada tem consequência. E o pior é que o Bob Esponja ainda tá lá dentro debatendo com a moeda se deve ou não ajudar. Bom, eles bem que mereceram. Afinal, eu não avisei sobre os perigos que existem lá fora.
E o nível de desconexão com a realidade aqui atingiu o limite máximo. Mas agora calma e se prepara, porque a gente vai descer ainda mais o nível disso aqui. Por que que um gorila surgiria do nada? Qual é a do cavalo chamado George? E por que que do nada o desenho vira vida real? A minha teoria é que o Bob Esponja cometeu o crime supremo para um personagem de desenho animado. Ele tentou ser real. Porque pensa comigo, o universo da Fenda do Bikini sobrevive à base do caos, uma física impossível e lógica de sonho. Quando o Bob Esponja decide que ele vai ficar em casa e começa a filtrar água para se alimentar, ele não tá apenas deprimido. Ele tá regredindo para sua forma biológica de uma esponja do mar de verdade. E quando o Bob Esponja resolveu que ele queria ser uma esponja de verdade, ele acabou com a lógica do desenho. Ele forçou tanto a barra para ser normal que o desenho começou a bugar. E o universo da Nickelodeon não suporta esse tédio. Se o protagonista fica parado demais, a realidade dá um jeito de compensar com a maior bizarrice possível. O gorila e o cavalo George não são vilões, eles são usados como mecanismos de correção de realidade. O universo invocou a coisa mais absurda, sem sentido e aleatória possível para forçar o Bob Esponja a sair daquela normalidade estática e voltar a ser o personagem caótico que a gente conhece. Basicamente, o gorila foi um anticorpo enviado pela própria Matrix do desenho para expulsar esse tédio que tava. O Bob Esponja tentou ser uma esponja de verdade em um mundo de mentira, e o mundo de mentira revidou com um primata de terno de pelúcia. Faz sentido agora? O gorila não é o erro, o Bob Esponja normal que era o erro. E se você acha que eu tô forçando a barra nessa história de anticorpo da realidade, o próprio episódio esfrega as provas na nossa cara. Primeiro, olha pro Lula Molusco. O Bob Esponja tá sendo literalmente rasgado no meio por um primata gigante gritando por socorro. E o Lula Molusco tá só regando as plantas. Ele nem pisca. E por quê? Porque o gorila não pertence àquela camada de realidade. Mas o momento genial mesmo, a virada de chave que conserta a Fenda do Bikini acontece segundos antes. Enquanto o caos rola solto lá fora, o Gary, o caracol de estimação do Bob Esponja, rasteja bem devagar e come o salgadinho, um dos amigos do Bob Esponja. E como se a Nick quisesse assinar embaixo dessa teoria de múltiplas dimensões, o episódio termina com o maior tapa na cara de todos. A câmera afasta e revela que quem tá assistindo tudo isso era uma família humana em live action, deitada na sala de casa. Eles olham uns pros outros completamente confusos com o gorila e desligam a TV. Não estou entendendo. O quê? O que um gorila está fazendo embaixo da água para começar? Engraçado. Quer dizer que... Jorge, ele tem razão! Vamos cair fora daqui! Você entendeu o que acabou de acontecer? O episódio empilhou 4 camadas da realidade. O mundo animado do Bob Esponja, o mundo live action do gorila e do cavalo George, o mundo da família real assistindo a TV. E a 4ª camada é você assistindo esse vídeo agora, tentando descobrir o que aquela família estava tentando entender. E no fim das contas, o Bob Esponja quase colapsou a Fenda do Bikini inteira só porque ele tentou ser normal demais. E a lição que fica é clara. Em um lugar movido pelo caos, o tédio é o maior monstro de todos. E isso fica ainda mais claro nesse outro vídeo que eu fiz explicando por que o Lula Molusco é um fracasso total na Fenda do Bikini. Mas e aí, o que você acha? Eu tô viajando demais nessa teoria de múltiplas dimensões ou o desenho realmente planejou esse colapso de realidades desde o início para testar a nossa sanidade? Deixa a sua teoria aí embaixo nos comentários e eu vou ler e responder todo mundo. E se você vive embaixo de uma pedra e ainda não acompanha o canal, clica aí no botão de se inscrever para não perder as próximas análises. Tem muito mais segredo bizarro escondido na Fenda do Bikini que a gente vai desvendar nas próximas semanas. E eu te vejo no próximo vídeo.